Este, este trabalho sagrado de se aproximar do polo feminino da realidade e, portanto, posicionar-se frente à Mãe Divina e ousar, ou se vocês quiserem, tentar e ousar uma concepção universal do polo feminino da realidade, este trabalho de tentar sentir de novo, como pela primeira vez, e simultaneamente gerar uma linguagem que respeite o passado, mas que não fique prisioneira do passado, a linguagem contemporânea. Este trabalho é urgente porque nós não conseguimos passar por uma nova fase da existência neste planeta sem que os 7 ou 8 grandes pilares da experiência humana sejam reinterpretados, redescobertos, revelados, conhecidos de novo. E esses pilares envolvem a condição humana, vida e morte, memória, crescimento, o corpo, a alma, o divino, o mundo. Estes são pilares da condição humana. Nós estamos em contacto com estas coisas. E finalmente o masculino e o feminino. E não é possível uma síntese do planeta sem uma competência transcendente. Isto é, uma competência baseada num contacto que vai muito além da mera coletânea história arqueológica, antropológica, cultural das coisas. E uma competência transcendente em relação à Mãe Divina, em relação ao feminino, é urgente. Porque quanto mais clara é a percepção do que é a Mãe Divina, mais o lugar da mulher no tempo e no espaço ficam igualmente claros. E se o polo feminino da humanidade, se o polo feminino encontrar o seu lugar de direito, o seu lugar maior, indiretamente isso liberta também o polo masculino da humanidade, os homens, para ocuparem o seu lugar maior. E o que nós estamos a fazer nestes encontros no ciclo Mar é o estudo da Mãe Divina, primeiro começando pela concepção mais abrangente que nós conseguirmos gerar, e depois da percepção da Mãe Divina da forma mais abrangente que nós conseguimos gerar, nós vamos entrar na sua ação, na sua criatividade, e depois vamos entrar no contacto com a Mãe do Mundo, que é uma embaixatriz da Mãe Divina no planeta, no nosso planeta. E, simultaneamente, é a âncora do aspecto feminino do Logos planetário e, portanto, nesse sentido, a Mãe do Mundo é a guardiã da realização da humanidade no espaço e no tempo. Ela é a guardiã, se vocês quiserem, daquilo que nós chamamos a natureza teleológica da história, a natureza teleológica dos séculos, a natureza teleológica do tempo. O tempo vai para um sítio. Não o tempo no seu sentido abstrato, mas
Mas esta sensação de sequência, de narrativa e de avanço que nós temos, cronológica, isto quer chegar a um ponto. Isto é, o tempo começa por ser, obviamente, quantitativo há muito tempo, mas à medida que o tempo passa e a humanidade vai unificando a sua consciência com a sua superconsciência, o tempo vai se tornando qualitativo, cada vez mais qualitativo. E o tempo quer chegar a um sítio. E esse sítio é, obviamente, a realização do ser humano no tempo e no espaço. Esse sítio é guardado pela Mãe Divina. Ela é a guardiã da civilização. Sob a forma da Mãe do Mundo. Então nós vamos estudar a Mãe Divina e depois vamos entrar na consciência da Mãe do Mundo e depois vamos entrar na consciência dos aspectos da Mãe do Mundo e depois vamos entrar vamos tentar estudar, compreender a mulher. E compreendendo a mulher, compreender como a Mãe do Mundo se reflete num ser que tem um corpo feminino ou que tem uma psique feminina ou que tem um corpo e uma psique feminina. Então o estudo que nós estamos a fazer é um processo descendente. Nós vamos partir do muito vasto para o cada vez mais próximo do nosso cotidiano. É uma travessia. E isso implica alguma paciência e algum endurance e alguma resistência. Mas o fruto é uma visão panorâmica do feminino universal, dentro do qual o feminino, as mulheres reais do dia a dia, as mulheres reais que nós encontramos no dia a dia, as mulheres que vivem na superfície da Terra e que lutam pela cura da Terra, no qual a mulher possa ser vista iluminada pela percepção que nós temos da Mãe Divina. O primeiro ponto que ficou claro, que nós enunciamos no primeiro encontro, é de que provavelmente não é possível aplicar um género ao infinito. O infinito, o absoluto. Infinito e absoluto são ideias diferentes, mas elas tocam-se. Não tem género. O infinito não é masculino, não é feminino. E, no entanto, disso que não tem género, emergem o masculino e o feminino bem diferenciados. E a expressão que nós usamos no primeiro encontro, esta noção do ovo cósmico, dentro do qual estão todos os potenciais de um vasto ciclo de expressão, de um vasto ciclo de manifestação. E dentro desse compacto transcendente, porque tu não sabes, eu digo compacto porque tudo vem daí, dentro dessa cápsula que transcende o nosso entendimento, dentro desse hiperlugar, dentro dessa hiperrealidade, dessa realidade transcendente, mais uma vez, liberta-se tudo o que nós conhecemos. E tudo o que nós conhecemos começa por ser luz eterna. Pode ser que cada um de nós não conheça no dia a dia, no cotidiano, na sua crónica diária. Não, pode ser que nós, abaixo do nível neurológico, o nosso eu consciente diga: eu não sei o que é a luz eterna, eu não sei, eu nunca vi a luz eterna, eu
Não falo com ela. Mas a nossa alma e o nosso espírito sabem muito bem o que é a luz eterna. E estão em contacto com a luz eterna. Via a Mãe do Mundo. Esta luz eterna, como nós vimos no primeiro encontro, é a fonte da energia e a fonte da informação. E quando nós olhamos, e estes são dois aspectos da luz eterna, quando nós olhamos para uma concha é energia, neste caso energia bastante concentrada e arrefecida. Portanto, há uma grande quantidade de moléculas por milímetro cúbico. E, ao mesmo tempo, uma concha é informação, porque a forma com que as moléculas estão organizadas numa concha é diferente da forma como as moléculas estão organizadas numa folha de árvore. Então, nós temos sempre energia e informação. Informação é diferente de energia. Energia é diferente de informação. E para se compreender a grande potência e o mistério da Mãe Divina, é necessário começar por aqui. Que imensidão branca é esta? E muitos místicos ligados à Mãe Divina falam do The Big Shining. O momento em que tem a experiência espiritual de ver para além de Maia, e aparentemente para além de Maia tu tens uma visão em raio-x das coisas. Tu vês através dos muros e das montanhas e das pessoas, começas a ter uma visão em raio-x. Nada que o Alex Gray, o pintor Alex Gray, não tenha pintado imenso. Ver através das pessoas, ver através da pele, ver através da opacidade da massa da matéria. Mas a seguir à experiência de ver através de, como se tudo fosse feito de uma película de camadas transparentes, depois de ver através de, existe esta outra experiência que é The Big Shining, a grande luz. E esta imensa luz, uma vez desprendendo-se desse ovo original, e o que é que acontece à frequência masculina desse andrógeno original? Sinta, o ovo original é o andrógeno original. O que acontece à frequência masculina é outro assunto. É o trabalho que nós estamos a fazer no ciclo Ele. Ainda que nós vamos falar bastante de energia masculina no ciclo sobre a Mãe Divina, obviamente. Mas o que acontece à polaridade feminina da Mãe Universal, da mãe Divina, perdão, o que acontece à polaridade feminina do ovo cósmico é que ele divide-se em energia e informação. E aqui nós precisaríamos de distinguir dois aspectos da Mãe. A Mãe que se permite a si, portanto, a luz eterna, que se permite a si mesma condensar-se, 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 até se tornar força, energia. E essa força e energia, gradualmente continuando o processo de condensação e de arrefecimento, tende para matéria, ou se quiserem, substância. Então, um dos aspectos da Mãe Divina é a substância universal.
galáxias, praias, palmeiras, oceanos. A substância. Mas esta substância universal ficaria informe, permaneceria caótica, se o outro aspecto da Mãe Divina não acontecesse em simultâneo e não estivesse interpenetrando a substância universal. E esse outro aspecto é informação. Então, quando o mundo emerge daquilo que se chama as grandes águas, em que a energia não tem forma, e vocês reparem o termo informação, é aquilo que gera a forma, aquilo que vem a gerar forma. Informar é o mesmo, do ponto de vista cósmico, que informar, isto é, dar forma. A informação é o que modela a energia. Isto significa que a energia da Mãe Divina, a luz eterna, se fosse apenas força e se fosse apenas energia, nunca se organizava da forma como nós vemos. Porque o que nós vemos fisicamente no universo é a soma de energia com informação. Parece que simplesmente a substância universal não está satisfeita em ficar no nível primário, no nível de nuvens de hidrogênio. A substância universal é cruzada pela informação universal da Mãe Divina. E a combinação entre substância e informação gera a forma. E a forma é um dos grandes atributos do polo feminino do universo. O polo feminino do universo gera a forma. Quase podemos dizer que a passagem do informe para a forma, que vocês veem no quadro do Botticelli, o nascimento de Vênus. O que é o nascimento de Vênus? Corpo feminino é aquele. E porquê é que há tantas conchas à volta? A passagem do informe à forma e, portanto, a assimilação que a energia faz da informação é um trabalho, é o trabalho da Mãe Divina. Isabel perguntou colocar a questão para ela nos comentários relativamente à integração do polo oposto, ou seja, do feminino masculino. Integração mais à frente, no tempo. A integração do polo oposto. Os trabalhos da mãe apoiarmos na integração feminino-masculino. E do pai. Eu penso que a integração do masculino e do feminino não é apenas um trabalho da mãe, exceto que se nós virmos a mãe como regente da personalidade. E aí sim, aí a Mãe Divina ajuda ao equilíbrio masculino e feminino. Como regente da personalidade. Mas porquê? Porque a mónada é regida pelo pai, a alma é regida pelo filho-filha e a personalidade é regida pela mãe. O pai é primeiro raio, o filho-filha são segundo raio e a mãe é terceiro raio. É a atividade inteligente do universo. Nós iremos chegar a essa questão. Mas para já, a Mãe Divina apoia a integração masculino-feminino na medida em que toda a inteligência conduz à integração. E uma das grandes integrações a fazer, se é possível falar desta maneira, é a integração entre o masculino e o feminino. Exato. Quando
quando a mãe se divide em substância, energia que tende para se tornar substância e informação, dá-se o nascimento da forma. Portanto, o universo da mãe é o bastante e fundamentalmente o universo da forma. Mas é também o universo de onde a forma acontece. E é também o universo de como a informação superior desce à substância. E é também o universo da evolução. Então nós temos aqui 4 grandes realidades ligadas à mãe divina. Primeiro, a mãe divina é energia que se condensa até formar substância. Isso é o que nós poderíamos chamar o corpo da mãe divina. E no nosso planeta isso corresponde à grande deusa verde, Gaia. A mãe divina é a informação cósmica que dá forma à substância. E isso nós poderíamos associar à mente da mãe divina, não ao corpo da mãe divina, mas à mente da mãe divina. Mas a mãe divina é também o espaço onde a energia é possível. E esse espaço é qualitativo e não quantitativo, como nós vamos ver. E esse espaço é o domínio da mãe divina. E a mãe divina é também a regente da evolução psicológica, biológica, mental do mundo. A evolução psicológica do mundo, isto é, a evolução da humanidade, desde estados arcaicos a estados mais integrados. E a informação, este quarto aspecto da mãe divina, evolução, nós poderíamos associá-lo à vontade da mãe divina. Então nós temos aqui 4, parece-me que estes 4 aspectos precisam de ser diferenciados, clarificados. A mãe tem um corpo. Esse corpo é a sua energia condensada. É a luz eterna condensada. Eu não sei como é que isto é feito. Eu não sei condensar luz eterna. Mas os seres que sabem condensar luz eterna são grandes magos ligados à mãe divina. Então, a mãe divina tem um corpo. Esse corpo é toda a substância universal. A mãe divina tem uma mente. Essa mente é toda a informação universal. Informação. Fundamentalmente, a informação que se dirige à energia para a emergência da forma. A mãe divina tem um coração. O coração da mãe divina é o espaço. E a mãe divina tem uma vontade. A vontade da mãe divina é a evolução, por oposição à involução, que não é a vontade da mãe divina, ou à degradação, que não é a vontade da mãe divina. Estes 4 polos são fundamentais e eu quero olhar para eles outra vez. Quero olhar para estes polos outra vez. Primeiro, a mãe divina contém indistintamente, como luz eterna,
ela contém... peço desculpa? Ok. A Mãe Divina, como luz eterna, ela contém corpo, coração, mente e vontade. O corpo da Mãe Divina é toda a substância universal. Acho que não é difícil imaginarmos que os cardeais do Vaticano, nos corredores, já começam a dizer uns aos outros: parece que a Mãe Divina é a natureza. Ou eles sempre souberam que a Mãe Divina é a natureza. Bem, isso é um aspecto da Mãe Divina. Não é a Mãe Divina, é um aspecto da Mãe Divina. O corpo da Mãe Divina é toda a substância universal. Homens e mulheres, fisicamente, etericamente, do ponto de vista astral e mental, mas para já físico e etericamente, são feitos de a Mãe Divina. Não sei, onde é que vamos buscar a matéria? Se não há Mãe. E a própria etimologia já nos diz isso. Mater, matéria, Mãe. Matriz. Então, é tão simples. Toda a substância universal é o véu da Mãe Divina. Véu que, se for encarado a partir de um ângulo, prende. Se for contemplado a partir de outro ângulo, ilumina. A natureza tanto pode ser uma prisão, se eu apenas vejo a sua superfície, ou a natureza é um portal para o contacto com a Mãe Divina, se eu posso usar uma rosa ou uma orquídea como um suporte para ir até à luz eterna. E nesse sentido, as flores são, por excelência, um símbolo do poder da Mãe Divina na substância. E já lá vamos chegar. O corpo da Mãe Divina é a substância universal. Nós sabemos que esta substância universal tem 4 grandes componentes: hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Pronto. Isto são os 4 fundamentais, as primeiras 4 condensações da luz eterna. Antes disto, nós temos partículas exóticas que não chegam a formar moléculas. São átomos. Antes disso nós temos quanta. Antes disso nós temos presença. A presença da luz eterna torna-se horizonte quântico. O horizonte quântico permite que as partículas oscilem entre localizadas no espaço e em toda a parte. Isto é, partícula e onda. Depois estas partículas agregam-se e formam moléculas. Não, formam átomos. Estes átomos formam moléculas e as 4 grandes substâncias fundamentais são o hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Estas são as primeiras 4 precipitações da Mãe Divina, as primeiras 4 condensações da Mãe Divina. Portanto, a Mãe Divina tem um corpo e esse corpo é a substância universal. Mas a substância universal, como se disse, ficaria informe, caótica, ficaria como um Jackson Pollock, ficaria como um quadro de expressionismo abstrato, sem forma. E claro, o expressionismo abstrato tem o seu lugar, mas a substância universal ficaria assim, sem forma, sem nenhuma forma. É que nem mesmo a textura do mármore podia existir, nem mesmo a textura das algas, nem a textura dos líquens. Quando nós estamos a falar de forma, eu não me estou a referir a formas altamente complexas como o corpo humano, ou formas altamente complexas como uma orquídea.
Eu estou a referir-me, antes de mais nada, à passagem da energia de um estado pré-local, isto é, onda, em que toda a energia existe sob a forma de onda, para um estado local, em que a energia já existe no espaço e no tempo, e aí é que nós podemos dizer partícula. Porque uma onda não está num sítio no espaço. Uma onda é um contínuo. Está aqui, aqui, ali e acolá. É uma onda. É não local. Mas uma partícula é altamente local. E uma partícula pode ser determinada. Eu posso dizer que aquela partícula está no quilómetro 24 ou no quilómetro 52. Enquanto é partícula, tem um local, tem massa, tem localização. E como vocês sabem, o universo oscila entre partícula e onda. E tudo o que nós somos oscila entre partícula e onda. Este corpo oscila entre partícula e onda a uma velocidade altíssima. Isto é, eu vou repetir-me em relação ao cor axial. Eu estou a materializar-me fisicamente e a desmaterializar-me à velocidade da luz. Como é muito rápido, vocês têm uma sensação de continuidade. De que a substância e a energia que compõe o meu corpo está sempre do lado de cá do horizonte quântico. Mas ele está do lado de cá na medida em que eu sou um ser denso e está do lado de lá para todos os seres humanos num determinado ciclo de tempo. Isto é, num segundo o meu corpo vai e vem entre o mundo partícula e o mundo onda milhares de vezes. Milhares e milhares de vezes. E esta localização é o trabalho da Mãe Divina. E a organização de partículas em átomos e depois em moléculas é o trabalho da Mãe Divina. E isto é apenas um aspecto da Mãe. Então, quando as pessoas dizem assim, a Mãe é a matéria, o corpo é importante, o sangue que circula nas nossas veias está aquecido. 36 graus, 36 graus e meio. Há calor. O corpo é importante. A Mãe Divina é o corpo é importante, a Mãe Divina é o corpo e a natureza. Isso tudo, toda esta coisa de ancorar e toda esta coisa neo-xamânica de ir buscar sabedoria ao corpo, de ir buscar conhecimento ao corpo, de usar o corpo como uma Bíblia, esta coisa xamânica de ler o corpo, tudo isso é inteiramente verdade, mas antes de mais nada, o corpo como matéria, massa e substância, e quem diz o meu corpo diz o meu habitat, e quem diz o meu corpo e o meu habitat diz o continente onde eu vivo, o planeta onde eu vivo, toda a substância, por mais sabedoria que tu possas extrair da observação, da contemplação da substância, mas toda a substância é só um aspecto da Mãe Divina. O seu aspecto materializado. E o outro aspecto da Mãe Divina é o seu coração. E o coração da Mãe, do ponto de vista cosmológico, é o espaço. Nós sabemos muito pouco acerca do espaço. Nós temos dificuldade em compreender o espaço, assim como temos dificuldade em compreender o tempo. De que é feito o espaço? De nada. Como é que é possível algo que não é feito de nada e, no entanto, existe? Porque não há muita gente que discute a existência do espaço. Então, quando as pessoas dizem assim, tudo o que existe é feito de matéria. Não. O espaço não é feito de matéria. E existe. E quantos espaços existem? Quantos espaços existem? 15? 8? Quantos espaços existem? Podemos dividir o espaço.
Podemos cortar o espaço em fatias e oferecer a uma pessoa. Podemos diminuir o espaço. Nada. Tal como o tempo, o espaço é uma entidade em relação à qual nós não podemos fazer nada. Nós, quem? Nós, o ser humano tridimensional, atual, que resulta dos últimos grandes ciclos da humanidade. Bom, este ser que nós temos hoje não sabe, não pode, não tem ferramentas, nem é a sua condição alterar o espaço ou o tempo, alterar estas duas grandes entidades. Mas para já eu estou a falar de espaço. Quantos espaços existem no universo? Um. Só há um espaço. O espaço onde nós estamos aqui, nesta sala, é o mesmo espaço onde a estrela Sirius vibra. Não há o espaço desta sala, onde está a Terra, e o espaço de Sirius, onde está Sirius. Não há dois espaços, é o mesmo espaço. E é isso que está por detrás, essa contenção absoluta do coração da mãe, de todas as coisas que vibram, essa condição absoluta do coração da mãe, contendo todas as coisas que vibram, esse coração único que contém o universo, é um grande mistério. Ninguém sabe muito bem o que é o espaço. Sabemos que se não houvesse espaço, não havia leitura de nada. E há uma grande beleza nisso. Eu estou a chamar ao espaço o coração da Mãe Divina. Isto é sério. Isto tem consequências. Porque, de repente, se estamos a chamar à substância universal o corpo da Mãe Divina e ao espaço o coração da Mãe Divina, isso significa que o corpo da Mãe está dentro do seu coração. E só isto nos dá o princípio da dimensão da percepção sagrada que muitas mulheres têm do corpo. Primeiro vem o espaço, que é o coração, e depois acontece a energia no espaço, que é o corpo. E esta intuição que os seres femininos têm de que o corpo existe dentro do amor, psicologicamente, o corpo é o locus do amor, é o lugar onde o amor acontece, ou é um dos é uma das realidades, é uma entidade, o corpo é uma entidade onde o amor acontece, sim. Mas antes do amor acontecer no corpo, o corpo só é possível porque o coração da mãe já lá está, o espaço. E esta percepção de que o nosso corpo físico e que a substância universal existem dentro de um espaço sagrado está na raiz da psique feminina. Se nós precisássemos de compreender o seu equivalente no masculino, nós teríamos de dizer que os homens têm uma intuição aguda de para onde tudo vai. Isto é, direção e destino. Mas as mulheres têm uma intuição aguda de como tudo deve estar. Estar e ir são coisas diferentes. E o que é que está? O mundo está. Do ponto de vista da força masculina do Logos, o mundo vai para. Acho que o mundo está aí para algum lado. Mas do ponto de vista do aspecto feminino do Logos, o mundo não é um vai para. É um filho que está. E depois vocês veem isso na educação de uma criança em que a mãe cuida do estar do filho e o pai cuida da direção do filho. Obviamente que estes papéis podem ser invertidos em qualquer momento. Mas estar e ser bem, ser no espaço, estar é ser no espaço. Este estar
ser no espaço, atinge a sua mais alta realidade, a sua mais alta vibração, quando uma pessoa diz assim: o meu corpo existe dentro do amor. Que amor? O meu corpo só é possível porque há espaço. Porque se não houver espaço, as coisas estão concatenadas e compactadas num ponto infinitesimamente pequenino e infinitesimamente insignificante. O que é que se faz com um não espaço? Mesmo para desenhares um ponto no papel, precisas ter um papel. Então é difícil, mas vamos insistir. Se estas intuições estão certas, o corpo da Mãe Divina é a substância universal. O seu coração é o espaço universal. A sua mente é a informação universal. E a evolução, isto é, a não repetição, é a sua vontade. Ela quer fazer as coisas evoluírem, ela impregna a substância com a sua informação e a sua inteligência, e é por isso que nós temos conchas e peixes, e árvores e seres humanos. Tudo isto é informação genética, informação biológica, informação bioquímica, informação termodinâmica, informação calórica, informação proteica, informação colorida, informação, já disse, térmica, radiação, informação. Mas a informação vai mais longe, vai até o âmago dos átomos, vai até o peso atómico, vai até às cargas, ao spin, aos níveis exteriores dos eletrões, às trocas eletrónicas. Tudo isto é informação, não é energia, é informação. E isto é muito incrível. Vocês sigam-me aqui. Uma das grandes questões da física, e como é que vamos falar da Mãe Divina se não falarmos de física? Não? Uma das questões da física do século XX era esta: a ordem das coisas é inerente aos átomos, ou está implicada nos átomos, ou está implicada na realidade, e os átomos têm ordem? A ordem das coisas é inerente à matéria, ou a informação não vem da matéria? E isto era uma grande dúvida para os físicos do século XX. Vocês podem ler David Bohm e mesmo Feynman, e eles andam às voltas deste problema. A informação está na substância? Isto é, a substância é autoformada? Ela organiza-se sozinha? Ou há uma informação que transcende a substância e a substância está a ler essa informação? O que nós estamos a dizer é que o corpo da Mãe Divina é a substância, mas se a informação da Mãe Divina não cruzar essa substância, vocês têm um puré que nunca vai ter, não é nada. Ou é alguma coisa para quem gosta de arte abstrata. Mas o cruzamento entre substância e informação dá origem à forma. Então, este é um ponto importante. Porque é que as mulheres psicologicamente são altamente sensíveis à forma? Porque é que o trabalho da estética é considerado, o trabalho estético, a arte, é considerado feminino? Porque é que a harmonia da forma é considerado feminino? Porque lá no fundo da realidade, de onde todos nós emergimos, as raízes do feminino, as raízes da informação cruzando a substância, as raízes da forma, as raízes da estética, as raízes da cosmética, as raízes da beleza, todas elas vêm da grande mãe. Este cruzamento entre informação, a mente da Mãe Divina, e substância, o corpo da Mãe Divina, acontece no espaço. O espaço é o coração da Mãe Divina. E a evolução, que está associada à Kundalini, à mola cósmica, é a vontade da Mãe Divina. Então a pessoa começa a ficar um pouco menos inocente. Tu começas a andar um pouco menos distraído por aí. Porque tu começas a compreender toda a forma existe dentro do infinito coração que é o espaço.
E, obviamente, quando se chega aqui com a ousadia de dizer que o espaço é o coração da Mãe Divina, nós podemos ir mais longe e dizer que o espaço é o útero da Mãe Divina, onde a energia, cruzada com a informação, em função de cânones e modelos que são eternos e que estão no seio do Pai, e agora finalmente estamos a falar de Pai, o cruzamento entre a substância e a informação, são os modelos do Pai em movimento. O que é a mente da Mãe Divina? O que é a informação que bombardeia a substância? São os modelos paradisíacos, os modelos canónicos, os modelos supremos em movimento. E esses modelos são no Pai, pelo Pai, e são o território do Pai. Mas quando esses modelos são postos em movimento, transformam-se em informação. O que é a luz eterna? A luz eterna é o aspecto da Mãe Divina que está a pôr em movimento aquilo que no Pai é perfeito e eterno. Aquilo que no Pai é perfeito e eterno é posto em movimento ao nível da substância, e a substância evolui e organiza-se para reproduzir no tempo e no espaço aquilo que no Pai é eterno. Ou seja, a aventura cósmica é a reprodução no tempo e no espaço. Tu tens a vibração eterna do Pai e tens a substância cósmica. E a evolução da substância cósmica, cruzada pela informação da Mãe Divina, ao longo do eixo que é o Cristo, esta substância vai evoluindo, 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 até que um dia nós teremos mundos com o mesmo grau de perfeição do paraíso. E isto é cosmológico, planetário, galáctico, arquitetónico, ecológico. Isto tem a ver com habitat. A Mãe tem na substância universal o seu corpo. Tem na informação universal, informação que coloca em movimento criativo os modelos eternos. Tem na informação universal a sua mente. De onde é que vêm os números da mente da Mãe Divina? Não do corpo. De onde é que vem a matemática da mente da Mãe Divina? Não do seu corpo. O que é um pedaço enorme de granito? Uma parte do corpo da Mãe Divina. Já bastante cruzada por informação. Porque é granito. Quando a informação cruza a substância, nasce a forma. E isto acontece no coração da Mãe, ou no útero da Mãe. Vocês escolham, porque em última análise, coração e útero são espaços sagrados. E quando se chega aqui, mais ou menos com a ousadia de dizer que o espaço cósmico é o coração da Mãe Divina, ou o espaço cósmico é o útero da Mãe Divina, nós estamos a retirar o espaço do sítio quantitativo em que vá lá, a mentalidade pós-industrial europeia capitalista pôs o espaço. Espaço é quantidade. Compra-se espaço, aluga-se espaço, precisamos de espaço. Aquele apartamento tem mais espaço. Eu preciso de espaço, dá-me espaço. Aqui o dá-me espaço já é qualitativo. Mas nós temos esta coisa de medir o espaço. Mas nós não podemos medir o espaço, porque o espaço não tem princípio nem fim. Então o que é que nós fazemos? Nós medimos espaço relativo. Uma cozinha é grande em relação a outras cozinhas. Uma sala é grande em relação a outras salas. O espaço é relativo. Toda a medida é relativa. E, portanto, toda a medida é não absoluta. E se toda a medida é relativa, não absoluta, isto significa que quando nós fazemos quantidade, estamos a afastar do absoluto. Estamos a entrar no mundo da quantidade.
E então há espaço caro. Mónaco é caro. Bem, a Baixa de Lisboa também é cara. Londres é caro. Munique é caro. Mas se fores viver no Senegal é capaz de ser bastante mais barato. São espaços culturalmente diferentes, são espaços geograficamente diferentes, mas a entidade qualitativa secreta, que é o espaço puro, antes de nós fazermos a história, e portanto antes de Londres ser mais caro que o Senegal, esse espaço puro é a qualidade infinita da mãe como vacuidade. Como não coisa. E nós precisamos de ginasticar esta zona do córtex, da nossa cognição, que não responde tanto. Tu tens a ver, é claro que as últimas pesquisas neurológicas dizem-nos que há funções que nós atribuímos ao hemisfério direito e que podem aparecer no hemisfério esquerdo. E há funções que nós atribuímos ao hemisfério esquerdo que podem aparecer no hemisfério direito. Mas tenta ver, mas em última análise, nós temos regiões do cérebro que estão especializadas em formas de cognição diferentes. Porque memória é diferente de visão. E audição é diferente de fala. E a percepção da distância é diferente de somar. Nós temos zonas do córtex especializadas em operações diferentes. E o que acontece é que a cultura ocidental tem uma relação com o espaço que, depois da Revolução Industrial, obviamente, foi progressivamente mais quantitativa. Como eu disse, compra-se espaço, empresta-me o teu espaço. Precisamos de alugar um espaço. Na verdade, há palácios inteiros construídos no espaço. O que é que tem valor? O palácio ou o espaço? Onde o palácio foi construído? E obviamente o espaço dentro de um palácio é o mesmo espaço dentro de uma cabana de um pobre, não é? O espaço é o espaço. Portanto, a história vai construindo valores diferentes para sítios diferentes no espaço. E o problema da propriedade privada, é que a propriedade privada, que é algo fundamental na evolução psicológica dos seres humanos, não é possível fazer um ser humano chegar às iniciações mais altas se ele não viver um processo histórico e cultural social. E, portanto, a propriedade privada faz parte desse mundo e desse processo, mas a propriedade privada retalha o coração da mãe. A propriedade privada divide o útero da mãe divina em setores. E, portanto, digamos que a história é algo tão estranho quanto isto. O espaço sagrado de Mónaco é mais caro que o espaço sagrado do Senegal. Obviamente isto só existe na esteira dos significados humanos, na esteira da história, porque o espaço puro, esse que nós precisamos de aprender a contemplar, existe desde sempre, isto é, desde o Big Bang pelo menos, e é o próprio coração da mãe. Ou o útero da mãe. E nós precisamos de desenvolver, neste processo, de começar uma contemplação da Mãe Divina, que se torna luz eterna no momento de ejeção criadora, que se torna Mãe do mundo, que se torna Sofia em quadrantes galácticos, que se torna a mãe do mundo no nosso planeta e que se torna as taras, isto é, as grandes iniciadas do Tibete, as grandes iniciadas do mundo todo. Tara é um termo, a mulher adepto, a sábia, a mulher de sabedoria das tradições do Médio Oriente e orientais, e que se torna as madres da tradição ocidental e que depois se torna as mulheres de boa vontade e as mulheres de todos os dias, e as mulheres do dia a dia e a mulher viva de carne e osso que tu amas ou não e desejas ou não e conheces e falas e estabeleces relações humanas, que é o ponto final dessa feminilidade e que é também, por ser o ponto mais distante da Mãe Divina, a mulher histórica, a mulher social, a mulher do dia a dia. Eu, quando digo dia a dia, é só uma maneira um bocado mal conseguida de dizer
a prática do cotidiano. Esta mulher está muito longe da Mãe Divina. E, no entanto, tem uma ligação indestrutível com a Mãe Divina. E para nós podermos compreender, eu insisto, para nós reencontrarmos o lugar sagrado da mulher, e reencontrar o lugar sagrado da mulher é curar a mulher. E curar a mulher é curar 50% do mundo. Do mundo humano. Então, não é pouco. Para nós compreendermos a mulher, para nós compreendermos a mulher humana, nós precisamos compreender a mulher cósmica. Para compreendermos a mulher cósmica, precisamos compreender estes níveis da mulher cósmica. E não é difícil compreender, eu estou cada vez mais casado com a palavra compreender. Não é difícil compreender que a substância universal é o corpo da Mãe Divina. Porque nós gostamos de corpo. Nós gostamos do corpo. Eu acho que o corpo é um lugar de todos os ódios e de todas as paixões. De todos os amores e de todos os desamores. Nós temos uma relação extremamente forte com o corpo. Lógico. É o nosso suporte. Mas o corpo existe no espaço e é muito difícil compreender o corpo esotericamente sem compreender o espaço onde o corpo é possível. Isto é, o corpo e a forma são tanto um produto da energia universal, isto é, hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, e da informação universal que cruza a energia universal, quanto são fruto, o corpo e a forma, do espaço. Sem o qual a forma não era possível. E nós precisamos de, para amar a Mãe Divina, que é a forma mais simples e final de amar a mulher, para amar a Mãe Divina eu preciso de exercitar regiões no meu córtex que não servem para medir, que não servem para fazer medições. Precisamos de despertar a região do nosso consciente e fisicamente do nosso córtex que é especializada em sentir o espaço. É especializada em espaço. Nada que um contemplativo budista não saiba. Na verdade, enquanto que o Ocidente se dedicou ao estudo da energia e, portanto, da substância, o Oriente dedicou-se à contemplação do espaço. E é por isso que vocês veem a pintura oriental, tem meia dúzia de montanhas diluídas e o resto é espaço. E o minimalismo, que é toda uma linha de estética que vem do Japão, vamos dizer que vem do Japão, é uma educação do olhar para o espaço. E quando tu entras numa catedral, tu tens uma percepção de espaço, antes do objeto. Antes do objeto, tens uma experiência de espaço qualificado. Enquanto que o Ocidente se especializou em estudar energia e informação, o Oriente abriu o seu coração, e ao abrir o coração, que é um espaço, o que em nós compreende o espaço é o que em nós é espaço. E o que é que em nós é espaço? Bem, numa mulher o útero com certeza é espaço, e é por isso que as mulheres sabem que o útero está em ressonância com questões cósmicas avançadas, ainda que possam não conseguir articular isso. Mas a mim parece-me que o principal sinal de que tu estás a começar a desenvolver uma cultura do espaço é o coração. E o coração gera essa candura, que é a qualidade cálida de um espaço receber a energia. Esta qualidade passiva, receptora, cálida, quente do espaço que recebe a energia. Assim como o espaço recebe e permite a energia, sem o qual nós não temos palmeiras, a candura no coração é a atitude de pureza, de receptividade pura que permite um ser receber
o que quer que seja em si. E, insisto, é muito importante desenvolver a capacidade de contemplar. Porque pela contemplação nós aproximamos a nossa cognição do coração, ou do útero, se quiserem, da Mãe Divina. E os estetas sabem de que é que eu estou a falar, porque uma boa fotografia normalmente tem uma bela quantidade de espaço. E se tu queres dar importância a um Malmequer, experimenta fotografá-lo com espaço à volta. Em vez de pôres o Malmequer a ocupar todo o espaço da foto. Mesmo o ato de fotografar ou de filmar implica um espaço idealizado, aquele quadrado, onde vão acontecer informação e energia. Mas o espaço é a matriz, o substrato, o coração útero da mãe. E agora vem a melhor parte. Eu acho que é a melhor parte. Quando os pitagóricos olhavam para um Náutilos, e vocês provavelmente lembram-se da dialética Platão-Aristóteles. Platão dizia as ideias perfeitas e eternas, do qual o mundo é o reflexo. Isto é platónico. Isto não é platónico, isto é Platão. De onde vêm todas estas ideias de platonismo, não é? Tu, se amares uma mulher profundamente e platonicamente, não precisas tocar nela. É bem platónico. Daí a ideia de amor platónico. Porque tu amas a ideia dela. Amas o que ela é no cosmos em algum nível perfeito e não precisas de amá-la na história. Então tu tens essa coisa platónica que é perfeito em cima, imperfeito em baixo, imperfeito em baixo, evoluindo para ficar igual a perfeito em cima. Isto é uma ideia muito antiga na nossa história. Mas depois tens a questão aristotélica que ninguém fala. E o que Aristóteles diz é: mas também há informação em baixo. Há a ação em baixo, que é importante e que não se encontra toda em cima. E, portanto, isto é muito simples. O diálogo Platão-Aristóteles é este. Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo. Tenta encontrar o quadro de Rafael da Academia de Atenas. Nesse quadro de Rafael da Academia de Atenas, vocês têm Platão apontando para cima, conheces o quadro? E Rafael e Aristóteles apontando para baixo. O que é que se passa? O que é que se passa? Vocês conhecem o gesto que se repete indefinidamente na obra de Leonardo da Vinci de uma mão que aponta para cima? Esta é a mão platónica. Esta é a mão que diz: as coisas eternas estão em cima. A mão aponta para baixo, põe assim a mão. É isso? São duas mãos. Uma que aponta para cima, que é de Platão, e outra que aponta para baixo, assim, que é de Aristóteles. Faz assim. E esse é o diálogo Platão-Aristóteles. Vocês sentem? Este é o diálogo, este gestualmente está aqui. É o diálogo Platão-Aristóteles. A verdade está em cima, diz Platão. E Aristóteles diz: sim, mas também há a verdade em baixo, porque no fim, à medida que nós estudamos a matéria, nós vamos encontrar informação na matéria. Como é que se compatibiliza isto? E este é um grande diálogo, e é o diálogo fundamental da filosofia. Ou é um dos diálogos fundamentais da filosofia. As coisas eternas e finais estão em cima e o mundo apenas as reflete. Portanto, Platão aponta para a transcendência da verdade. E Aristóteles diz: não, a verdade também vem pela matéria, porque a matéria tem a informação divina. Portanto, há verdade em baixo. E se vocês imaginam, se todo o misticismo, para não dizer metafísica, claro que há uma metafísica de Aristóteles também, mas se todo o misticismo, metafísica é acerca de o que é a realidade. Todo o misticismo ancora muito em Platão. E todo o empiricismo, empírico, vamos estudar,
vamos estudar a matéria, é descendente em grande parte de Aristóteles. E ainda bem que temos os dois, porque ficaríamos mais pobres se não tivéssemos um deles. Agora, quando tu observas, se nós começamos a relacionar isto com o que eu estava a dizer, olha as três grandes componentes, quatro grandes componentes. Substância, o corpo da Mãe Divina. Informação, chegamos a Aristóteles, a mente da Mãe Divina. Útero, o espaço, o útero da Mãe Divina, ou o coração da Mãe Divina. E a evolução, que é como quem diz o tempo, só que o tempo não é o domínio da Mãe Divina. Mas a evolução, isto é, o ir preservando o círculo alcançado, a consagração do círculo alcançado. Afinal, o símbolo da feminilidade é um círculo com uma cruz em baixo, não? Portanto, é a consagração do círculo a partir do sul, a consagração do círculo alcançado é um trabalho, é o trabalho batismal da Mãe. E a consagração e proteção do que foi alcançado e a passagem do que foi alcançado para a geração seguinte, seja a geração de minerais ou de pelicanos, ou a geração seguinte é a geração dos nossos filhos, esta passagem do conhecimento e do que foi alcançado sem perca também é um trabalho da Mãe Divina. Por isso é que se diz que a Mãe Divina é a mestra universal, porque ela ensina sobre o que já foi aprendido. Daí a ideia de evolução. Senão nós estávamos a começar sempre do princípio, cada vez que acordávamos, e se não houvesse esse trabalho de retenção do que já foi aprendido, estamos sempre a começar do zero. Eu conheço um cão que está sempre a começar do zero. Sempre que eu passo lá, ele ladra como se não me conhecesse. Mas nós temos esta integração à Mãe Divina, e isso permite coisas como a memória, e permite coisas como o aprendizado, e permite coisas como a comparação. Então, todas as ciências e a atitude de evoluir e a atitude de não perder o ponto alcançado é também a província da Mãe Divina. É a sua vontade. De onde que, quando os pitagóricos olhavam para uma concha, tu podes olhar só para a substância e dizer assim, calcário. Não há diferença entre um saco com calcário e uma concha. Ambos são feitos de calcário. Pó, concha. Mas é calcário. Agora acrescenta a informação da mãe. E tens um Nautilus. Tens uma concha. É informação matemática, geométrica. E isso é feminino. Agora acrescenta mais informação até ao detalhe, até à textura. E as pessoas dizem... é bela. Belo é o que acontece quando a melhor informação cruza a substância mais plástica, mais fiel. Porque tu podes bombardear uma grande quantidade de chumbo com informação delicada e não acontece nada. Mas se a substância é plástica, e vocês conhecem o termo artes plásticas, se a substância é plástica, a informação atravessa a substância e ganha forma. E essa é a força de um quadro como O Nascimento de Vênus, do Botticelli. Ela vem do mar. O mar não tem forma, sabiam? O mar é informe. E é por isso que ele é um símbolo da Grande Mãe, porque é o informe, mas inteligente, que depois dá origem às formas. Toda a vida vem do mar e toda a forma vem do mar. De onde que toda a forma vem do mar, quer dizer, a gênese da forma é aquática. De onde que, se nós compreendemos que a Mãe Divina é corpo, substância, informação, mente, útero, coração, o espaço e evolução, inteligência, nós temos 4 grandes parâmetros para compreender as bases do polo feminino universal. É claro que aqui uma parte de nós começa a dizer, então, mas o masculino faz o quê? Parece que a mãe faz tudo. Não.
Vamos devagar. Isto eu posso garantir. Isto a tradição afirma. Isto é o Bhagavad Gita. Isto é o Tao, o estudo do Yin no Tao. E a informação da Mãe Divina, que começa por... Pode-se dizer, onde é que a Mãe vai buscar a informação? A Mãe é una com o Pai. O Pai gera os modelos eternos, a Mãe capta-os e transforma-os em informação processual que organiza o universo. Isto não tem a ver com religião, nem sequer ainda com espiritualidade. Isto tem a ver com a criação. Eu estou a falar da criação, não estou a falar do fenómeno da evolução espiritual e da união da personalidade com a alma e com o espírito. Eu só estou a falar da criação. A Mãe Divina é a Divina Creatrix. É mais que Geratrix, que Matrix. Que ela é a Divina Creatrix. Ela cria em nome do Pai. E eu não estou a confundir, eu espero não estar a contribuir para uma confusão entre a informação da Mãe Divina e o verbo, que já não é feminino, mas masculino. Isso nós vemos no próximo encontro. Esta informação que cruza a substância e que dá origem à tabela periódica e dá origem a todos os elementos que nós conhecemos e dá origem à forma, acontece no espaço. E eu insisto, a percepção de que o corpo é sagrado implica... E vocês conhecem a ideia de unidade do Espírito Santo. A percepção de que o corpo é sagrado e, portanto, a percepção de que o corpo, e aqui entramos na tradição judaico-cristã, de que o corpo é um templo do Espírito Santo, eu posso dizer isto em judaico, que o corpo é um templo da Shekinah, a informação, a percepção de que o corpo é sagrado vem da intuição do superconsciente feminino. Todas as mulheres têm isto inscrito no seu superconsciente. E eu espero estar a ser cuidadoso com as palavras. Eu não disse meramente inconsciente e não disse subconsciente, mas inconsciente, superconsciente. O superconsciente. As mulheres têm isto impresso, os seres femininos têm isto impresso nelas, que é a noção de que o corpo vive dentro de um coração. Nós nascemos já em coração. A Terra está dentro de um coração. E, portanto, o desembarque da Normandia, em que morreram milhares e milhares de homens, aconteceu dentro do coração de Cristo e dentro do coração de Sofia, mas fundamentalmente no espaço sagrado, que é o coração da Mãe. Vocês imaginam que se nós tivéssemos uma percepção de que o espaço à nossa volta é amor, amor materno, que a violência na Terra iria diminuir, porque as pessoas iriam compreender o quão aberrante é a violência quando se começa a ter uma noção de que o espaço à nossa volta é amor materno. E nós não podemos sentir o amor materno no espaço à nossa volta com os olhos. E não podemos senti-lo com as mãos. Não podemos... Tudo isto é um sonho para os 5 sentidos. Não é real para a mente racional. Não, a minha mente racional não acredita nisto. É um problema dela, mas não acredita nisto. Pronto, e ela vai ter que aprender com o tempo. Eu não sou a minha mente racional, portanto, deixo a minha mente racional fazer o processo dela. Procuro até nem interromper muito. Quando ela precisa de um livro totalmente racional, eu dou-lhe. E lá vai a minha mente racional, na sua aventura racional. Mas eu não espero que ela compreenda o que eu estou a dizer. Perceber que o espaço é amor só pode ser feito com o espaço que é amor em nós, que é o próprio coração. Então existe um alinhamento entre o coração de um ser humano e o coração cósmico. E quando este pequeno coração consegue sentir que o espaço onde a vida acontece é amor materno,
Eu, quando realizei isto, eu acho que 50% da minha ansiedade, eu peço desculpa estar a falar na primeira pessoa, mas 50% da minha ansiedade desapareceu. Eu era uma pessoa bastante ansiosa. Mas 50% desapareceu. Eu de repente senti-me mais ou menos embalado. Sabes, de repente eu nunca mais poderia estar sozinho porque o espaço é a consciência amorosa da mãe. Então caminhar é caminhar no coração da mãe. E a planeta Terra é parte do corpo da mãe. E a beleza da Terra é o que nasce do cruzamento entre o corpo da mãe e a mente da mãe, que gera a forma. E isto foi incrivelmente curador. Eu tenho a sensação que as fibras do meu coração repousaram. E porquê? Porque de repente eu disse uma verdade arquetípica, vamos dizer arquetípica, ainda que mais que arquetípica, é meta-arquetípica, mas não interessa, eu não vou entrar nesses estágios. De repente, sabes quando tu contas uma história arquetípica, curas as pessoas? Isto é, quando contas uma história maior do que as nossas pequenas histórias, curas? E a percepção de que o espaço é o útero da Mãe Divina curou o meu coração. Porque de repente, afinal, o trauma do nascimento não pode ser assim tão traumático, porque tu sais do útero da tua mãe mamã, da tua mãe biológica, e não vais para o mundo frio, caótico. Não, tu sais do útero da mãe para o útero da mãe. É assim. E a pergunta é: então o que é que está a Milarepa a fazer durante 3 meses numa gruta em silêncio? No outro. E uma gruta é outro útero. E o que é que são 3 meses em silêncio, olhando para o grande vale dos Himalaias e sucessivamente o nascer do sol magnífico, glorioso, e outra vez o nascer do sol magnífico e glorioso, e outra vez o nascer do sol magnífico e glorioso. E o que é que está a Milarepa ali? 3 meses, 3 anos, 30 anos. Consegues ver quanto tempo é que Milarepa meditou? O que é meditar? O que é contemplar? O que é ficar calado? O que é o silêncio? O silêncio é uma celebração consciente do poder do espaço. E ficar quieto é uma celebração consciente do poder do espaço. E meditar é uma celebração consciente do poder da não informação, isto é, do espaço. E silenciar, aquietar, recolher, reservar, retirar, daí a noção espiritual de fazer um retiro espiritual, é a celebração do aspecto feminino da polaridade universal. Eu não posso compreender a Mãe Divina se eu não compreender que o espaço é a grande expressão da Mãe Divina. Logo a seguir, a substância e logo a seguir, a informação que organiza a substância. Se eu compreendo e se eu sinto com o coração o quão impregnado de amor é o espaço cósmico, então eu posso compreender o que vem a seguir, que é isto. De onde vem a substância? Eles só dizem muitos anos, não é? Muitos anos. Milarepa, muitos anos. De onde é que vem a substância? A substância vem do Big Bang, e como os físicos consideram que a substância é tudo o que existe, quando eles fazem uma história do Big Bang, chamam isso a história de tudo o que existe. Não é nada a história de tudo o que existe, é a história da substância. Pronto. A substância vem do Big Bang. Ela é... Sabes, aparentemente houve uma série de assimetrias logo no início do Big Bang, e essas assimetrias é que são responsáveis por tudo, toda a forma. Toda a forma não. O que é que nós temos hoje? Nós temos o resultado congelado das assimetrias que deram origem ao Big Bang. Alguma coisa para os físicos tornou-se assimétrica, e essa assimetria... Porque para a física, as leis todas que nós conhecemos estavam anuladas umas às outras no ovo primordial. O ovo primordial, em física contemporânea, é chamado o ponto massivo inicial.
E as leis que nós conhecemos, a lei da gravidade, a lei de força nuclear fraca, força nuclear forte, energias eletromagnéticas e outras forças e leis, segundo a física, estavam perfeitamente estáveis e nunca teria acontecido absolutamente nada, porque estas leis estavam compactadas. Querem saber? A palavra é concatenadas. Estas leis estavam concatenadas, umas ligadas às outras, mas travavam-se umas às outras. E eu penso que vocês conhecem a teoria da supersimetria, que é uma das teorias que tenta explicar porque é que este ovo primordial explodiu e agora estamos nós aqui. E então diz-se que alguma coisa no seio desse ovo tornou-se assimétrico. Assimétrico. E assim que se deu essa assimetria no interior do ovo, as leis e as forças que estavam completamente simetricamente estáveis, portanto o yin e yang em equilíbrio, houve uma ruptura, o yin e yang e leis e forças, houve uma ruptura e aquilo que era uno no princípio, tentem seguir isto, porque isto é um problema, é ao mesmo tempo um problema da Einstein e é um problema nosso. Aquilo que era uno no princípio, ainda não era força de gravidade, ainda não era energia eletromagnética, nem força nuclear, nada. Aquilo que era uno no princípio tornou-se diverso. E é por causa do uno que se tornou diverso que nós temos as diferentes leis, como por exemplo a lei da gravidade e a força da gravidade. Mas no início esta força não existia. Ela era concatenada com outras que a anulavam. A ideia de que todas juntas formavam um não. Não vai acontecer nada. Ela continua a não existir fora daqui. Da atmosfera da Terra. Mas há gravidade entre o Sol e os planetas. E há gravidade. Uma galáxia tem massa, tem gravidade. O que acontece é que há menos gravidade. Menos gravidade. Porque se houver menos massa, há menos gravidade. A beleza da coisa é que os físicos têm a percepção de que todas estas forças estavam concatenadas e fechadas umas sobre as outras, de forma que não havia uma força, uma lei, uma energia diferente de outra. Era uma coisa só. E esta coisa só, que eles obviamente não se pode dizer o que é, porque não compete à ciência defini-la, não é? O que é que a ciência vai fazer? Vai-lhe chamar o quê? Tem que lhe dar um nome modesto, técnico, científico. E essa coisa só não era nem matéria, nem tempo, nem espaço, nem leis, nem forças. Era uma coisa só. Que ninguém sabe o que era. E alguma coisa, continuamos com uma linguagem extremamente rudimentar, alguma coisa quebrou, algum agente que é totalmente desconhecido. É aí que estão os Stephen Hawking a tentar perceber o que é que se passou antes do Big Bang. Alguma coisa rompeu a simetria da coisa só. E porquê é que se usa o termo simetria? Porque imediatamente após observa-se a simetria. E o que os físicos fazem é vão até o que pode ser medido e depois vão até o que pode ser medido, o microsegundo do Big Bang, e depois inferem, bom, se é assim quando é medido, como é que seria imediatamente antes? Imediatamente antes tudo era um só. E isso que os físicos definem como a coisa só, uma coisa só, a tradição persa e a tradição hindu e a tradição da Hiperbórea define como o ovo cósmico. Eu não sei se consegues encontrar uma imagem de Cosmic Egg. E normalmente este ovo cósmico é representado com uma serpente à volta. Nunca viram essa imagem? E o que é a serpente? O poder da Mãe Divina de fazer acontecer. O poder da Mãe Divina de gerar movimento. O poder da Mãe Divina de quebrar a inércia. Se quiserem, a paixão da Mãe Divina. Essa serpente é a paixão da Mãe Divina. A paixão que depois, holográfica e em termos fractais, vem aparecer na dança das Daikinis, na dança das indianas, na paixão. O mundo está cheio de paixão. Essa paixão é da Mãe Divina. A romã
romã que deixa uma nódoa vermelha no linho e que é difícil de tirar. Essa nódoa vermelha é a paixão da Mãe Divina. É claro que à medida que nós evoluímos, ela vai-nos dando partes dessa paixão para nós gerirmos. Mas, antes de mais nada, se nós quisermos ter uma visão integral, então temos que recuar tanto quanto avançar. E é isto que eu estou a fazer. A lux eterna está na origem do universo. Quase podemos dizer que, do ponto de vista do Pai, a luz eterna é o projetor que projeta o universo na tela. Se o Pai desligar a Mãe, don't do it, não faças, mas se o Pai desligar a Mãe, acabou o universo, não há universo. Porque a luz eterna é a luz que está a projetar todo o universo. Então, quando tu começas a perceber, espera, o útero da Mãe não é frio, nem é... Não é frio e não é inconsciente. Este útero, o espaço onde nós existimos, é um útero-coração que permite o universo. Permite que uma partícula seja diferente de outra. E se isto não é amor, é o quê? Permitir que uma partícula seja diferente de outra equivale na ordem humana a permitir que um filho seja diferente de outro. E deixar que a identidade daquela criança se desenvolva na direção natural, onde se deve dirigir, e a identidade e o modus operandi, a maneira de viver e o lifestyle do outro teu filho vá noutra direção. Isto é amor. Amor é procurar que cada coisa encontre o seu lugar e a sua máxima expressão. Amor é procurar que cada coisa encontre o seu lugar e a sua máxima expressão. Também é unir e ligar e ficar ligado, sim, mas antes de mais nada, amor é querer a realização do outro ser. E o que é o espaço? O que é este útero? É a qualidade metafísica impensável que permite que uma coisa não seja a outra. E, portanto, uma partícula esteja aqui e a outra ali. Já sabemos que abaixo do horizonte quântico tudo isto se transforma numa onda. Se eu consigo desenvolver qualidades contemplativas, eu começo a sentir o espaço como o coração da Mãe. O espaço como o coração da Mãe Divina. Pelo menos o espaço que onde a energia que nós medimos acontece. Pelo menos esse. Eu não sei se não existem espaços em dimensões mais altas, outros tipos de espaço. Mas este espaço, onde esta energia acontece, é um outro. E o Filho é o universo inteiro. O universo é um filho do Pai que fornece a potência e da Mãe que permite a multiplicação, a diferenciação, a diversidade e que as partículas do cosmos não sejam uma coisa só. Portanto, o universo é um filho. O que o Oriente sempre nos tentou dizer é que nós não podemos compreender a energia sem amar o espaço. Nós não podemos chegar a uma teoria final da energia sem compreender o espaço. E o espaço é altamente inteligente. E a inteligência do espaço é justamente a informação que de planetérico em planetérico em planetérico passa do estado da luz eterna. Perdão, a inteligência do espaço é a informação da Mãe Divina que é transmitida à substância através do éter. Isto significa, e era aqui que eu queria chegar hoje, que uma das grandes realidades da Mãe Divina, o espaço, não é inerte. Não é passivo, não é nulo. O espaço emana informação. Então, quando o David Bohm, nós falámos há bocado,
E ao longo dessa grande pergunta da física do século XX, a informação está na matéria, é inerente à matéria, ou de onde é que ela vem? Porque, honestamente, quando tu observas energia, tu observas energia moldada. E tu não observas energia. Energia. Ninguém sabe o que isso é. É sempre energia moldada. Tu, quando observas, já tem uma forma. É um átomo. Ou é calor, ou cor, ou radiação. E eu estou só ainda no universo físico. Porque a Mãe Divina domina o físico, o astral e o mental. Quase tudo o que eu estou a dizer sobre o físico podia repeti-lo no plano das ideias. A nossa mente é o útero onde as nossas ideias nascem. Assim como o espaço cósmico é o útero onde nascem planetas. E tudo isto continua a ser a Mãe. O nosso corpo astral é o veículo locomotor que relaciona ideais e visões com a matéria. Ele é o locomotor emocional. Põe em movimento. É mover. O corpo emocional, o corpo astral. Portanto, tanto o físico como o astral como o mental são da Mãe. E o que a Mãe faz no cosmos, a personalidade faz em casa. Assim como a Mãe é no cosmos, eu devo ser com a minha personalidade. E estes 4 fatores que nós estamos a começar a isolar, a Mãe é substância, é o seu corpo. Nós podíamos chamar-lhe a Mãe Verde. Eu gosto de verde. E os gregos também chamavam-lhe Gaia. E as culturas afro-brasileiras também dizem a mãe tem a ver com o mar. E falam em Iemanjá. Gaia. Há uma diferença entre Gaia e Iemanjá, mas eu quero generalizar. Gaia, Iemanjá, Diana, Ceres. Ceres é a deusa das colheitas e da fecundidade agrícola. Diana é a deusa da caça. Eu espero que Diana faça mais qualquer coisa, mas Diana é a deusa da caça, é a Artemísia, é a deusa do arco e da flecha. O corpo da Mãe Divina, toda esta substância. Eu lembro de estar nas cataratas do Iguaçu e a ideia era eu ter uma experiência de potência e de poder masculino, porque afinal aquilo são toneladas de água por segundo. Não. Eu tive uma experiência do Logos. Foi a única... Não foi a única, mas foi uma das inesquecíveis experiências do Logos que eu tive. Chegas ao Iguaçu e muda de escala. E todos os teus problemas tornam-se uma coisinha que cabe no copo de chá que tu tens na mão. As coisas mudam de escala e tu ficas bem atento. Mas o que eu senti foi o poder da Mãe Divina. O poder da natureza. O poder de Gaia. O poder de Iemanjá. Então, este aspecto da Mãe Divina é a substância. E depois tens o que nós... Esta seria a deusa verde. E depois tens a Mãe como mente cósmica, que é a que transforma os modelos paradisíacos em informação em movimento para alterar a substância. E esta segunda... Eu não sei, vou chamar o quê? Mãe Amarela? E depois tens o espaço cósmico. E esse espaço cósmico é muito associado ao céu. E os gregos chamavam-lhe Urânia. Eu não disse Urantia, disse Urania. E inclusive vocês têm coisas como Isis Urânia, Afrodite Urânia. Uranus era um dos nomes que os gregos usavam para o céu. O que muita gente se esquece é que para os egípcios, enquanto que a maior parte das definições de fecundidade são associadas à mulher e vêm da terra, da natureza,
Os egípcios invertem isso. A fecundidade é um homem deitado. Ele representa a fecundidade da terra, um homem deitado. Já não sei como é que ele está deitado, mas está deitado. E a deusa celeste forma Nut. Nut, a deusa celeste, toda em azul com estrelinhas. Isto quer dizer que eles já sabiam que a Mãe Divina era o espaço, com as estrelinhas lá que são substância, com informação. E quando tu vens às representações de Nossa Senhora de Fátima e às representações de Maria, tu tens esta mulher, vamos chamar-lhe assim, branco, mais violeta, mas o que domina é o azul celeste com estrelas. O manto, não sei se consegues encontrar imagens, mas El Greco, Velázquez, uma grande parte das representações de Maria são representações do espaço cósmico. Isto é a túnica da mãe com estrelas à volta, 12 estrelas, como na Comunidade Económica Europeia, 12 estrelas à volta da cabeça, e depois tu tens esta túnica com pontinhos luminosos que representam o espaço cósmico. E o que é importante compreender é que a mãe gera matéria por baixo, gera substância por baixo, e isso acontece no seu útero. E do próprio útero, e é aqui que eu quero chegar, o espaço, ele mesmo emana a informação que gera a forma. Então, de onde é que vem a informação que gera a forma? Da Mãe Divina através do próprio espaço. É muito misterioso como é que o espaço gera forma. Como é que o espaço informa a substância. Mas o facto de que a substância não é informe, mas ganha forma, desde cristais até toda a história da arquitetura, o facto de que a substância... Mas na arquitetura nós sabemos quem é que pôs lá a informação. Fomos nós, os humanos. Mas quem é que pôs a informação em nós? A mente. E quem é que pôs a informação na nossa mente? A mente da Mãe Divina. E voltamos à informação no espaço. Tu tens a lux eterna, e a lux eterna gera... Eu não sei o que dizer. A lux eterna gera o espaço. Eu acho que o espaço é bem mais misterioso do que a lux eterna. Mas a lux eterna é com o espaço, gera a substância, e esse espaço, que é o útero da Mãe Divina, começa a emanar qualidades. E qualidades não são substância. São frequências no plano etérico. E o azul que você... E de que é feito o éter? De nada. O éter é informação espiritual organizada. E está aqui, neste espaço. E está aqui entre mim e a parede. Há espaço. E o espaço está impregnado de éter. E a primeira manifestação de éter, que é o éter primordial, o éter refletor, que está profundamente ligado à luz. A primeira diferenciação do éter é o que as escolas internas da Terra chamam o Akasha, ou o Akasha. Éter primordial ou Akasha. E o que é que o Akasha faz? Por isso é que a mãe é representada por azul, porque o Akasha é associado ao azul. O Akasha contém a informação que bombardeia a matéria. Então, onde estavam as formas anteriores à sua manifestação? Onde estavam os protótipos? Onde estavam os arquétipos? Antes que eles se revestissem de substância no espaço, sob a forma de informação etérica, informação akáshica. Então, é importante perceber que os registros akáshicos são, de facto, registros do que se passou no cosmos. O que significa que o espaço tem memória. Os registros akáshicos são informação do que se passou no cosmos. Mas o Akasha, ou o éter primordial, não é só acerca do que se passou, é acerca do que se vai passar e do eterno. Portanto, tu tens um nível de registros akáshicos que é kármico, que tem a ver com a fenomenologia do universo e das várias dimensões. Como o universo
veio a ser. E depois tens um nível do plano akáshico que já contém o futuro. Eu quase que se pode tirar o futuro do ar. E tens um nível do plano akáshico que conduz à eternidade. Por isso é que se pode falar de cura axial. Tens um nível do plano akáshico que conduz à eternidade, que está com a eternidade. Onde? No espaço. A Isabel pergunta se a caixa é a mesma coisa do que a matriz divina. Sim, desde que a matriz divina, a percepção de matriz divina não seja associada apenas à matéria, e à emergência da matéria, sim, a matriz divina tem tudo a ver com a ideia de espaço. Não, a caixa. Mas lá está. O espaço não é feito de nada, mas a primeira diferenciação do espaço é o akasha. E nós dizemos, isso parece uma coisa mental. É bastante mental. Estamos no mundo dos deuses. Então, tu tens o espaço, esse espaço começa a emanar a vibração da Mãe Divina, informação, que atravessa a substância e nasce a forma. É um bocadinho, Deus quer, a Mãe sonha e a obra nasce. Mas matriz divina como ponto de partida da organização da energia e da substância, sem dúvida tem a ver com a Mãe Divina. Aliás, o próprio nome, matriz divina, mater. Mas antes da caixa acontecer, não deveria... Tu dizes que a caixa é a primeira... Eu acho que o akasha é a primeira diferenciação da luz universal, da luz eterna. Mas então antes da caixa não deveria estar as proporções geométricas? Mas o akasha contém as proporções geométricas. Elas tornam-se ativas através do akasha, ou através do éter. Então a questão é, onde é que estão as proporções geométricas? Qual é a residência absoluta da geometria sagrada? No paraíso, no seio do Pai. O seio do Pai é um termo teológico para o paraíso. A zona do paraíso deve ser mais próxima do Pai. O paraíso deve ser assim umas províncias. Depois tem uma zona central. O habitat natural dos princípios eternos da geometria sagrada é lá, no seio do Pai. O que acontece é que a Mãe pega nisso e transforma isso em algo ativo sobre a substância cósmica. Da mesma forma que eu tenho uma folha de papel. Eu tenho uma folha de papel. E aqui está uma grande ideia. E para esta ideia descer à folha de papel tem que acontecer qualquer coisa. Senão, a substância fica aqui embaixo indefinidamente e as grandes constantes eternas e perfeitas ficam lá em cima indefinidamente e não há um ponto de contacto. Como as grandes ideias existem na mente do Pai, se é que podemos falar assim, mas acho que sim, porque esta noção de que Brahma tem uma mente, a mente de Brahma. Como as grandes ideias existem na mente do Pai, elas chegam ao espaço cósmico através da Mãe, via plano etérico, via plano akáshico, e porque o plano akáshico contém as leis do Pai, ele chega à matéria e pode fazer, se forem os primeiros níveis do plano akáshico, faz uma forma. Níveis mais sofisticados do plano akáshico, outra forma diferente. Níveis muito avançados do plano akáshico fazem uma forma à substância que é igual ao paraíso. Sentes? E essa forma são as proporções? E toda a ação direta do akasha é primordial. Não vou usar o termo oriental akasha ao longo destes encontros. Toda a ação do éter primordial sobre a substância geometriza a substância na direção do paraíso. Olha, isto foi uma síntese. Toda a ação do éter primordial sobre a substância geometriza a substância na direção do paraíso. E é por isso que nós temos cristais, e diamantes, e pedras preciosas, e rubis, e ametistas. Tudo isso é pedras, tudo isso é substância tornada preciosa. Porquê é que é preciosa? Porque há informação divina lá e o nosso inconsciente coletivo sabe perfeitamente disso. Tu no consciente dizes assim, isto é óxido de ferro.
Ou diamante basicamente é carbono. Ou a madrepérola é bonito, mas basicamente resulta de um processo orgânico no fundo do mar. Não, isso é o consciente a falar. Porque o teu inconsciente e o teu superconsciente sabem perfeitamente que há informação divina em tudo o que é belo e precioso. Na verdade, a informação divina até num cão morto na estrada. Que não é belo. Em princípio. Quer dizer, se tu fores psicologicamente saudável, um cão morto na estrada não é belo. Há pessoas que veem beleza em tudo. O que é que eu quero dizer com isto? Que a percepção da beleza já é um contacto com a Mãe Divina. A capacidade de dizer aquilo é belo e a capacidade de apreciar o belo já é um contacto com esse cruzamento triplo, quádruplo. Substância, no espaço, atravessada por informação, evoluindo. A Mãe. Substância, no espaço, atravessada por informação divina, evoluindo. 4 grandes aspectos também. E o ser feminino que nós vemos no dia-a-dia é uma concentração disso. Ela tem um corpo ao qual presta muita atenção e o cuidado com o corpo é um atributo feminino. Esse corpo é simétrico ou assimétrico, saudável ou doente. Mantém a forma sagrada, isto é, a saúde. Porque santo e são quase a mesma coisa. Mantém a forma sagrada indefinidamente. Ou não. Adoece. E a mulher sente, a maior parte dos seres femininos que eu conheço sentem que o corpo é ao mesmo tempo um suporte, mas é também um mistério que tem conhecimento e sabedoria. A sabedoria do útero. Então, quando as mulheres falam de wisdom of the womb e quando falam em wisdom of the heart, quando se fala da sabedoria do ventre e da sabedoria, tu não tens muitos homens a falar da sabedoria do ventre, apesar de que há um ventre, não é? Os homens não têm útero, mas têm aqui uma região na mesma, que é um espaço, mas está ocupado. Portanto, a mulher tem bem essa consciência de que o seu vazio é altamente qualitativo. Porque o útero é um vazio, mas é um vazio que gera informação capaz de pegar numa semente que é um ponto de partida, mas ainda não é um ponto de chegada, e ir complexificando, multiplicando, complexificando, acrescentando informação, dando substância, acrescentando informação, e depois tu tens um bebê. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que na barriga da mulher voltou a repetir-se o mistério do cosmos. Ela é um espaço. Como é que tu podes não amar um filho se o útero é um segundo coração? O útero é um segundo coração. Como é que se pode não amar um filho? É o fruto do teu coração. Isto é independente se tu continuas apaixonada pelo pai. Mas antes de mais nada, veio do teu espaço. Nasceu no teu espaço. Como o planeta Terra nasceu no espaço que é o útero da Mãe Divina. Estás a recriar um processo cósmico. A gestação é a recriação de um processo cósmico. Eu desconfio que a atração que as pessoas têm pela relação entre sexo e espiritualidade é porque o sexo é um símbolo da criação do cosmos. Eu estou a falar do sexo no seu sentido mais nobre. Ele é um símbolo do processo criativo universal. Então, a mulher tem um espaço, esse espaço gera substância, a substância pode vir de fora e cruza-se com a substância que ela própria emana, o óvulo. Essa substância já tem informação e é bombardeada de mais informação e mais informação. E depois tens uma evolução em que a substância que estava num estado incipiente, digamos, um óvulo fecundado, ao fim de 9 meses, é vida, é um ser humano.
e, portanto, evolução. Dado que, para já, hoje, eu queria, de facto, firmar estes 4 polos. A mãe, no seu sentido divino, porque depois nós vamos estudar a mãe como Sofia, e vamos estudar a mãe do mundo, e vamos estudar o conselho da mãe do mundo, e vamos estudar as relações entre o átomo e o paraíso e o átomo, e lentamente entraremos na Anima Mundi, que é a alma do planeta. E a alma do planeta, que também pertence à mãe divina, é onde estão os arquétipos, onde estão as forças, onde se refletem as forças zodiacais e onde os ciclos repetitivos, o que é mais repetitivo, é garantido. É garantido que Saturno dá várias voltas ao teu mapa zodiacal. É garantido que ciclicamente um determinado arquétipo está à tua frente. É garantido que 5 ou 6 grandes desafios da existência vão estar no teu processo. E essa é a Anima Mundi. A Anima Mundi contém todos os arquétipos. E depois de estudarmos Vejam bem a sequência do nosso trabalho. Nós estamos a estudar a mãe, e hoje vimos que a mãe é composta por 4 coisas: substância, espaço, informação e impulso para a frente, vontade, evolução. Depois de estudarmos a mãe neste nível, nós vamos aprofundar Sofia, e depois vamos aprofundar a mãe do mundo, e depois vamos aprofundar os arquétipos que estão ligados à mãe do mundo, e depois vamos aprofundar como esses arquétipos se manifestam na psique feminina sob a forma de mãe, irmã, esposa, amante, artista, cientista, os vários arquétipos do feminino, que vêm diretamente dessas forças arquetípicas da mãe divina. De onde que equilibrar a psique para um ocidental, e a história do Ocidente é a história do estudo da energia, a história do Ocidente recente, é a história do estudo da energia, e é a história do estudo da substância, e é a história do que se pode medir. E depois tu chegas à China, à Índia, ao Tibete, ao Nepal, ao Butão, e subitamente o culto do espaço é tão importante como o culto do objeto no espaço. Então, meditar, do ponto de vista oriental, é ir para o espaço, é criar espaço e é ver espaço. E olha o que acontece quando uma cordilheira de montanhas é vista, não à tua frente, em cima de ti, mas quando tu vês uma cordilheira de montanhas ao longe, com o espaço celeste à volta dele, de repente as coisas ganham uma organização mandálica. O céu em cima, a terra em baixo. E o céu é espaço. A espiritualidade oriental nunca perdeu o contacto com a Mãe Divina. Nunca perdeu o contacto com os mistérios do espaço, isto é, que o espaço é ativo sobre a substância, não é inerte nem passivo, e de que a sua atividade depende da qualidade da consciência. Quando a minha consciência está no nível vibracional, ela ativa a informação etérica avançada. Quando a minha consciência está mais densa, ela ativa a informação no espaço mais densa. Quando a minha consciência está inerte, ela ativa a inércia no espaço. Quando a minha consciência começa a elevar-se e a entrar em espiral, ou entrar em pirâmide, ou todas essas figuras de estilo, então ela gera isso no espaço e o espaço gera isso nela. Portanto, há uma ligação direta entre mente, consciência e o espaço à nossa volta. E nós vamos partir da mãe, vamos descendo até aos arquétipos, e dos arquétipos até ao cotidiano da mulher, até à psicologia da mulher na vida. Mas até chegarmos lá, eu quero mesmo ir descendo esta escadaria ao longo dos nossos encontros, de forma que uma nova teoria, pelo menos, vamos ser humildes, uma nova teoria da mulher, integrada não só à percepção humanista da mulher, mas à percepção sagrada da mulher, de forma que se possa ligar estas coisas e criar um território indestrutível para a mulher do futuro. Porque essa é a ideia. Criar um território indestrutível para a mulher do futuro. Indestrutível porque, de tão bem compreendido,
torna-se uma segunda natureza e uma prática coletiva. O respeito pela mulher como emanação da Mãe Divina, de preferência combinado com a percepção da mulher como um ser em evolução também. É isto.